Isaías 32, verso 15: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. O texto que nós acabamos de ler é uma oração do profeta Isaías. É o desejo que o Espírito lá do alto fosse derramado sobre nós. Então o deserto se tornará em terra fértil, e a terra fértil se tornará em bosque, em floresta. Isso fala da ação do Espírito, isso fala do poder do Espírito. O Espírito Santo, ele foi prometido por Jesus. Jesus falando com os discípulos, ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas quando eu for, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Esse outro Consolador não é um outro Deus, é um outro da mesma essência, do que tem o mesmo poder, que emana da mesma fonte, um outro que tem os mesmos atributos, a mesma glória, a mesma unção. O Espírito Santo, ele não foi dado para o mundo, o Espírito Santo foi dado para a igreja. O Espírito Santo não é privilégio para o mundo, o Espírito Santo é privilégio para a igreja. No livro de Tiago, no capítulo 4, verso 5, Tiago escreveu que Deus fez habitar em nós o Espírito Santo, e uma vez que Ele habita em nós, Ele arde de ciúme. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Pela primeira vez encontramos a menção do Espírito Santo no livro de Gênesis, capítulo 1, e o verso 2. A Bíblia diz que no contexto em que a terra estava sem forma, vazia, em que havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus estava se movendo sobre as águas. Lá no início você vê o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. O Espírito Santo é vida, o Espírito Santo é fogo, o Espírito Santo é poder. O Espírito Santo não é inerte. Onde o Espírito Santo está, acontece algo diferente. Eu preciso dizer para você quem não é o Espírito Santo. Pastor, quem não é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma fumaça, como alguns apregoam por aí. O Espírito Santo não é a força ativa de Deus, não. O Espírito Santo não é um Deus menor que Jesus, não. O Espírito Santo aparece como a terceira pessoa da Trindade, mas isso não quer dizer que Ele é menor que Jesus. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Senhor. Só existe igreja por causa do Espírito Santo. Jó escreveu dizendo: o Espírito do Senhor me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito Santo é o melhor amigo que alguém pode ter. O Espírito Santo não é inimigo, o Espírito Santo não é rival. Eu não sei qual é o grau de comunhão que você tem com o Espírito
Espírito Santo. Mas eu gostaria de convidar você a, nesta última hora, mergulhar na presença do Espírito, a conversar com o Espírito Santo como você conversa com o seu melhor amigo. Eu costumo me dirigir ao Espírito Santo como meu amor, como amado da minha alma. Eu amo o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser amado por todos nós. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, no livro de Gênesis capítulo 6 e o verso de número 3, Deus está conversando com seu amigo Noé, e Deus diz: Noé, o meu Espírito não pode permanecer no homem, porque este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Perceba que Deus diz: o meu Espírito não pode contender com o homem, o meu Espírito não pode permanecer no homem, porque o homem é carnal. Você vê a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, aqui e acolá. Vemos a ação do Espírito Santo na vida de um jovem chamado José. Gênesis 41 e o verso de número 38. A Bíblia diz que José estava no Egito. O Egito estava espantado com José. Faraó nunca tinha visto um jovem tão diferente como José. A Bíblia diz que Faraó chama os seus oficiais e diz assim: olhem para José. Todos olhavam para José, e Faraó fez a seguinte pergunta: acharíamos porventura um homem como José, em que há o Espírito de Deus? Eu não estou falando de um pastor que tem um discernimento do Espírito. Eu estou falando de um rei ímpio. Eu estou falando de um rei pagão que não conheceu o Espírito Santo, mas ele viu a atuação do Espírito Santo na vida de José. Êxodo capítulo de número 31 e o verso de número 3. Deus diz a Moisés: Moisés, eu já encontrei Bezalel e já o enchi do meu Espírito. Eu já enchi Bezalel de sabedoria, de inteligência, de conhecimento. Ele vai mexer com ouro, com prata, com bronze, com desenhos, porque eu já encontrei em Bezalel alguém que eu possa enviar o Espírito Santo. Perceba, Bezalel nunca foi um príncipe. Moisés era um príncipe. Bezalel nunca teve os privilégios que Moisés teve. Moisés estudou nas melhores faculdades do Egito, e agora Bezalel está no deserto. Bezalel não fez um curso do Paracletos, do Espírito Santo, mas o Senhor disse: eu encontrei em Bezalel o que eu não encontrei em outras pessoas, e por isso eu já enchi ele do meu Espírito. O meu Espírito está sobre ele. Ele vai construir o tabernáculo, ele vai fazer a arca da aliança. Quando nós chegamos em Números capítulo 11, você vê uma nação murmurando, dizendo: nós queremos carne, nós queremos carne, não queremos maná. Você vê Moisés entrando em oração, dizendo: Deus, o meu fardo está muito pesado, eu não consigo levar esse povo. Deus diz: Moisés, reúne 70 anciãos, 70 autoridades, e reúne eles na tenda do encontro. Eu vou descer sobre a nuvem, e quando eu descer, Moisés, eu vou tirar do Espírito que é em você e vou dividir com 70. E quando eu tirar do Espírito que é em você e mandar sobre os 70, eles vão ter autoridade para te ajudar nesta obra. Números capítulo 11 e o verso 25, a Bíblia diz que Deus tira do Espírito que estava sobre Moisés e divide com os 70,
E a Bíblia diz que os 70 começaram a profetizar. Só que a Bíblia diz, e nunca mais profetizaram. E aqui eu me pergunto, Deus, por que esses homens nunca mais profetizaram? Porque esses homens não valorizaram o teu Espírito. No verso de número 28 do capítulo 11, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pegou dois homens. Um era Eudade, o outro Meldade. Eles estavam lá no arraial. Eles também foram cheios do Espírito e começaram a profetizar. Um rapaz correu e disse: Moisés, está acontecendo algo inédito. Eudade e Meldade estão profetizando no meio do arraial. Josué ouviu e ele chegou com Moisés e disse: Moisés, ordena que esses homens parem. Ordene que esses homens parem de profetizar. No verso 29, Moisés olha para Josué e diz: Josué, você tem ciúme por mim, Josué? Quem dera se todo o povo de Deus fosse profeta, e Deus desse a cada um o seu Espírito. Ei, nós vivemos uma época em que muita gente está desprezando a ação do Espírito. Nós estamos vivendo uma época em que o Espírito Santo não está sendo bem-vindo mais nas reuniões. Existem igrejas por aí, pastores, que estão substituindo a ação do Espírito. É melhor colocar fumaça dentro do templo, é melhor colocar as paredes pretas do que a igreja buscar a presença do Espírito. O que faz a diferença numa festa como essa não é o uniforme bonito que vocês têm. O que faz a diferença numa festa como esta não é o perfume importado que você usa, não é a roupa que você tem, não é o sapato que você tem, não é a gravata que você tem. O que faz a diferença é o Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito de Deus não acontece nada. Quem dera nesta noite, se você permitir o Espírito Santo te encher. Quem dera se todos aqui abrirem o coração esta noite e deixar o Espírito Santo fazer com você o que Ele quer. O Espírito Santo, quando Ele chega fazendo barulho. Todas as vezes que o Espírito Santo chegou, Ele fez barulho. Mas quando o Espírito Santo sai, Ele não sai fazendo barulho. Ele chega fazendo barulho, mas quando Ele sai em silêncio. Isso aconteceu na vida de Sansão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor começou a impedir Sansão. Juízes capítulo 13. Sansão começou a ter experiências com o Espírito, mas Sansão começou a brincar com a concupiscência dos olhos, com a concupiscência da carne. Perceba, Sansão vai a Tímina e ele vê uma moça, ele se apaixona por ela, ele chega com seus pais: eu quero casar com aquela moça filisteia. Seus pais disseram: não, Sansão, não é para você. Ele diz: mas é só ela que me agrada. Sansão fez uma confusão, casou com ela, não ficou muito tempo com ela, porque depois o próprio pai dela deu ela para o padrinho de casamento. Sansão vai para casa, e em casa Sansão vê uma prostituta, e a Bíblia diz que Sansão entrou a ela e ficou até meia-noite. Deus deu um grande livramento para Sansão, mas ele não valoriza o Espírito. Nós chegamos no capítulo de número 16. Sansão agora não está em Tímina, Sansão agora não está em Gaza, Sansão está num vale chamado Sorek. São as sutilezas de Satanás, são os laços que Satanás prepara, porque Satanás não coloca os piores demônios para atrair as pessoas que estão lá no mundo.
Satanás não coloca laço para quem está lá no mundo, porque quem está lá no mundo está sob o seu domínio. Os piores demônios, eles são enviados contra a igreja. Os demônios mais ferozes, eles são enviados contra você. Contra você. Contra você. Contra você. Contra mim. Sansão está no colo de uma mulher. Ele revela o segredo que ele tinha com Deus. Seu cabelo é cortado. Dalila grita: Sansão, os filisteus vêm pegar você. E a Bíblia diz que Sansão pensou: eu vou me levantar e vou quebrar as portas como das outras vezes. Só que o texto diz: e Sansão não sabia que o Senhor já tinha ido embora. Sansão sabia o que era ter o Espírito Santo, mas ele não sabia o que era não ter o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo foi embora? Porque Sansão ficou brincando com sua carne. Sansão ficou brincando com o pecado. A Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o verso 19: não apagueis o Espírito Santo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, e o verso 30: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo não pode ser entristecido. O Espírito Santo não pode ser apagado. Nós olhamos para Saul, vemos Saul com contato com o Espírito Santo. Pastor, quem é Saul? É apenas um jovem bonito, filho de Quis. Onde está Saul? Saul sai de casa à procura das jumentas de seu pai que se perderam. 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. Saul se encontra com Samuel. Samuel diz a Saul: Saul, você vai sair da minha presença e vai chegar em Gibeá. Quando você chegar em Gibeá, um grupo de profetas sairão ao teu encontro. E quando esses profetas saírem ao teu encontro, o Espírito do Senhor virá sobre você. Você vai abrir a boca e vai profetizar, e serás mudado em outro homem. Saul sai para procurar as jumentas de seu pai, e agora ele tem o privilégio de ter o encontro com o Espírito Santo. Não estava na agenda de Saul. 1 Samuel capítulo 10, o verso 10: quando Saul chega em Gibeá, um grupo de profetas sai ao seu encontro. O Espírito Santo vem sobre Saul. Ele abre a boca e começa a profetizar. E as pessoas começavam a dizer: está também Saul entre os profetas. Você já viu que existem pessoas que têm a mesma atitude de Saul? Elas são taxadas como Saul. Existem pessoas que quando elas saem de dentro do templo, parece que ela não é mais crente. Existem pessoas como Saul, que só percebe-se que ela é crente quando ela está no meio da igreja, quando está no meio de profetas, porque a que canta, a que chora, a que não fala mal de ninguém, a que profetiza, a que grita, mas lá fora não tem uma vida que condiz com a vida de cristão. E foi por isso que as pessoas disseram: está Saul no meio dos profetas. 1 Samuel capítulo 11, verso 6: o Espírito do Senhor veio sobre Saul. Mas quando nós chegamos em 1 Samuel capítulo de número 16 e o verso 14, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O mesmo Espírito que entrou em Saul é o mesmo Espírito que se retirou. Pastor, por que o Espírito Santo se retirou de Saul? Porque Saul não valorizou o Espírito Santo. Saul obedecia parcialmente. Quando Samuel diz para ele esperar, ele não espera.
Quando Deus diz para ele matar os amalequitas, que representam a força da carne, Saul não mata todo mundo, ele separa as ovelhas, ele esconde o rei, porque Saul ainda estava ligado ao mundo. Saul não valorizava o Espírito Santo. Mas veja a diferença de Saul para Davi. 1 Samuel capítulo 16 e o verso de número 13, a Bíblia diz que quando Samuel derramou o vaso de azeite na cabeça de Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, Deus estava dizendo: Davi, a partir de hoje você não é só de Jessé. A partir de hoje você não é só pastor de ovelhas. A partir de hoje você tem um novo dono. Eu sou o dono da tua vida, Davi. Eu vou dirigir você. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo te ter. Existem pessoas que estão no primeiro nível, elas têm apenas o Espírito, mas ela não permite que o Espírito Santo as tenha. Porque quando você tem o Espírito Santo, mesmo assim você pode ainda fazer o que vai na sua cabeça, mas quando o Espírito Santo te tem, você é dirigido pelo Espírito. Você não dá um passo sem a direção do Espírito. Davi escreveu em 2 Samuel capítulo de número 23 e o verso 1, 2 e 3, palavras de Davi, filho de Jessé, o homem que foi levantado por Deus, o salmista de Israel. E ele diz assim: o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. Davi pecou, Davi adulterou, Davi matou. Pela lei de Moisés, Davi deveria morrer 2 vezes: morrer porque adulterou e morrer porque derramou sangue. Davi não tem outra saída. A lei diz que Davi vai morrer. Davi só tem uma saída: é apelar para a misericórdia de Deus. Enquanto eu escondi o meu pecado, a tua mão pesava sobre mim e os meus ossos eram esmagados. Davi diz: confessarei o meu pecado, e o meu pecado não mais esconderei. O Salmo de número 66 e o verso 18 diz: se eu ocultar o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Estamos no Salmo 51 e o verso de número 10. Davi escreve e está em desespero, e ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lance para longe da tua presença, e nem retire de mim o teu Santo Espírito. Quem valoriza o Espírito Santo, levante a mão. Quem valoriza o Espírito Santo, levante a mão. Espírito Santo, amado desta igreja, você está aqui no nosso meio. Esta igreja é tua, Espírito Santo. Esses corações santeiros, Espírito Santo, você não vai sair do nosso meio. Você não é convidado simplesmente. Você é o dono desta igreja. O Senhor é o dono dessa festa. Coloque a mão no coração e diga: Espírito Santo, não vai embora. Espírito Santo, o Senhor é tudo que eu tenho. Espírito Santo, o Senhor é tudo que eu desejo. Espírito Santo, Espírito Santo,
Espírito Santo, você ainda sente a presença dele? Você sente o poder dele fluindo em você? Você ainda consegue chorar na presença dele? Tem lágrima nos teus olhos ainda? O Espírito Santo não quer saber o tanto de movimento que a igreja faz. O Espírito Santo não quer saber o tanto de festa que a igreja faz. O Espírito Santo quer saber se a festa que está sendo feita é para glorificar a Ele, é para atrair a sua presença, é para atrair a sua glória. Porque participar de uma festa dessa e não sentir o Espírito Santo é perda de tempo. Começa a glorificar o nome do Espírito Santo. Começa a chamar o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu quero conhecer o Senhor melhor. Espírito Santo, eu preciso ter intimidade contigo. Espírito Santo, eu preciso conhecer a tua pessoa. Eu quero ver a tua presença, eu quero sentir a tua glória. Eu quero fogo na minha vida, Espírito Santo. Eu não abro mão do Senhor, Espírito Santo. Eu quero a tua presença, eu quero a tua glória fluindo na minha vida. Lamacalate, né, que é fogo, né, que é chega, cara. Até que se derrame o Espírito lá do alto. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, no verso 3, está escrito: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre o teu descendentes. Ei, quem é terra seca aqui esta noite? Clame pela água do Espírito. O Espírito Santo não vai vir sobre alguém que não está nem aí para Ele. Jeremias capítulo 2 e o verso 13: o meu povo cometeu duas maldades. Ali me deixou um manancial de águas vivas e cavou para si cisternas rotas que não retém a sua água. O Espírito Santo, Ele existe, é verdade. Ele não é uma lenda, Ele não é um conto de fado. Cavar cisternas rotas é tentar encontrar outros métodos, porque se perdeu o Espírito Santo é fonte. O Espírito Santo não é uma lagoa, o Espírito Santo não é uma cisterna, é fonte. Quem bebe desta água continua tendo água para jorrar. Jesus disse em João capítulo 4 para a mulher samaritana, Ele disse: se você beber desta água, você vai precisar voltar a beber, mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. É tempo de mover do Espírito no meio da igreja. Ezequiel capítulo 36 e os versos de número 25, 26 e 27. Ezequiel está profetizando um tempo de restauração. Ele abre a boca e diz assim: o Senhor vai derramar água pura sobre vocês. E quando Ele derramar as suas águas puras, vocês serão purificados de toda imundície. Vocês serão purificados de todos os ídolos.
Aí o Senhor continuou dizendo: quando eu derramar a água sobre vocês, eu vou dar a vocês um espírito novo e um coração novo. Eu vou tirar o coração de pedra, o coração petrificado pelo pecado, e vou dar a vocês um coração de carne, um coração novo. E depois eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês. Eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês. O Espírito Santo não pode atuar onde há imundícia. O Espírito Santo não tem liberdade para operar num coração sujo. O Espírito Santo não pode atuar onde há pecado. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo vem convencer o homem do pecado. É por isso que Martinho Lutero escreveu dizendo: quando eu olho para mim mesmo, eu vejo que é impossível eu ser salvo. Mas quando eu olho para Cristo, eu vejo que é impossível eu ser condenado. Quanto mais você dá espaço para o Espírito Santo, mais o Espírito Santo mostra as nossas vísceras, os nossos pecados. Quando você vê um crente na igreja, que ele leva uma vida de santarrão, mas crente de todo mundo, que nunca peca, é porque ele não conhece o Espírito Santo. Porque quem conhece o Espírito Santo se sente pecador, miserável, como disse Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque a presença do Espírito nos confronta. Joel capítulo 2, verso de número 28. E a dizer: depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. É hora de ter visão. É hora de ter visão da glória de Deus. É hora de ter visão da santidade de Deus. Ezequiel capítulo 8. Ezequiel disse assim: eu estava na minha casa e eu vi uma mão que descia do céu e pegou pelos cabelos da minha cabeça, e ele me levantou entre o céu e a terra, e eu fui a Jerusalém em visão de Deus, porque o Espírito Santo me levou. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel estava nas margens do rio Quebar, no meio dos exilados. Ele disse: aconteceu que o céu se abriu e eu tive visões de Deus. No capítulo 1, ele tem 3 visões. A primeira visão foi a visão dos seres vivos. Depois ele contemplou 4 rodas entrelaçadas umas às outras, e ele disse: mas os seres viventes eram movidos pelo Espírito. Para onde o Espírito ia, eles iam. Onde o Espírito parava, eles paravam. Ele disse: eu observei as rodas. Quando o Espírito ia, as rodas também iam. Quando o Espírito parava, as rodas também paravam, porque as rodas eram movidas pelo Espírito. Termina a segunda visão. Ele tem a terceira visão, e agora ele vê a glória divina. E quando ele vê a glória divina, ele cai como morto. Termina o capítulo 1, inicia-se o capítulo 2 de Ezequiel, com uma voz gritando, dizendo: Ezequiel, filho do homem, se coloca de pé, porque eu quero falar contigo. Ele disse então: o Espírito do Senhor entrou de mim, e a mão do Senhor me colocou de pé. Deixe o Espírito Santo nesta noite colocar você de pé. Deixa o Espírito Santo levantar você esta noite com poder e autoridade. Deixa o Espírito Santo encher teu coração. Comece a dar glória
Mas o Espírito Santo estava com tanta saudade, pastor, de levantar alguém. Lucas capítulo 1, verso 67. Um sacerdote chamado Zacarias, ele entra para o templo, e a Bíblia diz: e Zacarias foi cheio do Espírito Santo e começou a profetizar. Lucas capítulo 2, versos 25, 26 e 27. Morava em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo, homem que esperava a consolação de Israel, e o Espírito do Senhor estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe revelou que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. No dia de Jesus ser apresentado no templo, Simeão estava em casa, e o Espírito Santo disse: Simeão, vai hoje ao templo, porque hoje você vai ver o Cristo do Senhor. E ele foi levado pelo Espírito Santo para o templo. Lucas capítulo 3, e os versos 21 e 22. Aconteceu que após Jesus ser batizado, ele orou, e quando ele orou, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, e o Pai bradou no céu dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem a minha alma se comprai. Lucas capítulo 4, Jesus voltou do Jordão, cheio do Espírito Santo, e foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto, depois de 40 dias e 40 noites. Lucas capítulo 4, e o verso de número 14. E Jesus voltou do deserto no poder do Espírito Santo. Antes do deserto, Jesus foi dirigido pelo Espírito, mas depois do deserto, ele voltou no poder do Espírito. No poder do Espírito. Diga: eu quero esse poder. Eu quero o poder do Espírito. Eu quero o poder do Espírito. O poder do Espírito é para você. Lucas capítulo 4, verso 18. Jesus estava em uma sinagoga numa manhã de sábado. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu, ele encontrou um lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a dar visão aos que estão cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Pedro conhecia, Pedro sabia quando Jesus foi ungido. Pedro está pregando na casa de Cornélio. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e o verso de número 38. E ele grita na casa de Cornélio: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Lucas 24, verso de número 49. Jesus diz assim: eu vos envio a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. 40 dias depois de Jesus ressuscitar, Jesus está no Monte das Oliveiras com seus discípulos. Os discípulos estão preocupados, dizendo: Senhor, é agora que vai restaurar o reino a Israel. Atos capítulo 1. Não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai estabeleceu pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo: mais importante que você que está preocupado com o reino é vocês estarem preparados para receber poder. Jesus está dizendo: vocês estão precisando receber poder. Antes da descida do Espírito Santo, os discípulos estão trancados dentro de casa com medo. Mas olha o que a Bíblia diz. Atos capítulo 2 e o verso de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. A promessa não é para alguns, a promessa é para todos. É para todos, é para quem quer.
quero ser cheio do Espírito Santo. Convite de Jesus, João capítulo 7, versos 37, 38 e 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou de pé e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E a Bíblia diz: e disse ele a respeito do Espírito Santo que haveriam de receber, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado e por isso o Espírito Santo não tinha descido. Quantos querem ser cheios desse poder? Efésios capítulo 5 e o verso 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo tem alegria dentro de ele. O Espírito Santo não é tristeza, o Espírito Santo é alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é alegria. É alegria do Espírito, é alegria. Quem tem o Espírito Santo tem alegria dentro dele. Quem tem o Espírito Santo tem prazer em servir a Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo tem prazer na glória. Quem tem o Espírito Santo tem prazer em orar, tem prazer em ler a Bíblia, tem prazer em cultuar. Quem é cheio do Espírito Santo não vem para a igreja obrigada, ele é movido pelo Espírito. Essa é a nossa necessidade, ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito. Pastor, eu quero receber esse poder na minha vida. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ser dominado por Ele, ser dirigido por Ele. Ei, um pastor chamou um jovem e disse: meu filho, vejo que você vai ser um mestre. Vou pagar curso de teologia para você. Você vai ser cheio de conhecimento. Vou te dar livros. Vou pagar tudo para você ter conhecimento. Quando aquele pastor terminou de falar, aquele jovem estava chorando e disse: pastor, o senhor me prometeu teologia, conhecimento, mas o senhor não me falou o principal. Pastor, me dá Deus. Eu quero Deus. Pastor, me dá Deus. Me ensina a conhecer Deus, pastor. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu vi esses jovens entrando aqui. Eu estou olhando para o rosto de cada um e cada uma de vocês. A Saiteu ainda não soube o que é uma mulher, uma jovem, um jovem totalmente possuído pelo Espírito, totalmente entregue nas mãos dele. Existem pessoas que preferem dizer que não é verdade, porque elas não querem buscar. Eu quero dizer para vocês que é verdade. Eu quero fazer um desafio com vocês aqui. Experimentem sair das redes sociais. Experimentem deixar os entretenimentos e entrar no teu quarto e começar a orar. Experimente tirar pelo menos uma hora de oração todo dia, com lágrimas nos pés do Senhor, para você ver que Deus vai mudar a tua vida. É verdade, Deus quer você. Pastor, como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Se entregue completamente a Ele.
Entrega tudo, entrega tudo. Nas minhas orações eu digo: Espírito Santo, usa essa carcaça, Espírito Santo, usa esse pó, Espírito Santo. Pastor, nós estamos indo embora. A velhice está chegando, o tempo está passando. Hoje eu fui fazer um cálculo, eu já vivi a metade da minha vida e ainda eu não sou aquilo que Deus quer que eu seja. Seja sincero, você está vivendo o que Deus quer para você? Tudo que você é, tudo que Deus tem para você. Lembra das promessas dele? Lembra de Deus, diz que vai usar você, que vai levantar você como pregador, como uma cantora, que vai derramar sobre você unção. Esse é o momento de ser usado. Esse é o momento de ser usado. Pastor, o que Deus exige de mim? Deus está exigindo tudo. Deus não divide você com ninguém. Deus não divide você com o mundo. Tem que ser totalmente dele. Tem que ser tudo para ele. Tem que ser tudo para ele. Você tem que respirar o Espírito Santo. Você tem que respirar a glória dele. Uma cara de merda pela mãe.
Eu vou te dar glória, Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu quero ser uma tocha acesa nas tuas mãos. Eu quero ser um ganhador de almas. Eu quero ser uma ganhadora de alma. Me enche, me enche, me enche, me enche. Ele vai encher, ele vai encher, ele vai encher. É pra quem quer, é pra quem quer. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Não há limite para quem quer, não há limite. Seja cheio, seja cheio. Recebe a presença dele agora. Recebe a presença dele agora. Da ponta dos pés ao alto da cabeça. Recebe a glória. Seja embriagado pela presença de Deus agora. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Deus está enchendo, Deus está renovando, Deus está levantando, Deus está sacudindo, Ele está batizando. Seja cheio agora, 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 agora. Te prepara para ver o que Deus vai fazer para ti nesta noite. Há um espírito de santidade dentro desta casa, há um espírito de glória, há um espírito de poder. O Espírito Santo faz destes jovens amarem a tua presença. Espírito Santo, grava a eternidade nos olhos deste jovem. Levanta este jovem cheio de poder, cheio de glória. Olhe para cá para mim, por favor, olhe para cá. Olhe para cá. Diga: Espírito Santo, o principal propósito de alguém ser cheio do teu Espírito é ganhar almas para o Senhor, é pregar o teu Evangelho. Diga: Espírito Santo, me levanta como ganhador de almas, me use. Diga: Espírito Santo, eu quero ganhar pelo menos uma alma esta noite. Diga: Espírito Santo, lá fora tem um monte de gente que não conhece o Senhor. Aqui dentro tem um monte de gente que não conhece o Senhor. Espírito Santo, eu vou até esta pessoa. Eu vou andar por toda parte desse santuário aqui. E eu vou convidar pessoas para vir te receber no altar. Quem recebe este poder? Quem recebe? Vocês podem sair agora e em busca das almas. Percam o medo. Pode sair do santuário agora e procurar alguém. Podem ir, a unção de Deus está sobre vocês. O Espírito Santo nos enche para ganhar as almas. Aí, já está vindo almas aqui. A igreja aumenta a glória. A igreja vai dando glória. A igreja vai dando glória. Tem mais almas, tem mais almas, tem mais almas. Tem mais almas. Onde está mais almas para Jesus agora? Vem um rapaz, vem uma moça. Vem alguém que ainda não foi crente, alguém que está desviado da presença de Jesus. Vem para Jesus agora. Jesus te chama. Você vai morar no céu. O Espírito Santo te chama diante do altar. O Espírito Santo te chama diante do altar. Está vindo outra alma para Jesus. Ei, vocês aqui levantem as mãos e comecem a orar, por favor. Vamos lá, meus jovens. Vem para Jesus agora. Você que está afastado de Jesus, você que está desanimado, você que está fraco, está vindo as almas. Está vindo as almas diante do altar. Isso não é obra do pregador, isso é obra do Espírito. É obra do Espírito. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Vem para Cristo, vem para Cristo, venha. Venha, já tem quantas almas aqui? 3 ou 4. Jesus te chama, Jesus te chama. Meu filho, você queria estar de preto aí, de camisa preta. Jesus te ama muito.
Jesus esta noite, filho. Vem receber Cristo. Vem receber o Espírito Santo. Ele te ama. Entrega o coração para Ele. Nós estamos vivendo nossos últimos dias na terra. A igreja já está indo embora. Jesus está voltando. Filho meu, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Vem, filho. Vem para Cristo. Jesus te ama. Vocês aqui, meus filhos, vocês estão perdendo para as meninas. As meninas estão trazendo as almas. Vocês estão aqui tudo bonito, cheio de força, estão lá fora. As meninas estão trazendo as almas, meu filho. Está vindo a quarta, está vindo a quinta aqui, está vindo a sexta, está vindo a sétima alma. A igreja tem que dar glória. A Bíblia diz que a alegria no céu diante dos anjos para um pecador que se arrependa. Procure mais, procure mais, procure mais. Você, meu filho, que é filho de crente, você que já cantou, que já pregou, que já cantou nesse conjunto aqui, que já foi uma bênção, está lá fora. Eu falo com você esta noite. Você que já recebeu tanto livramento de Deus, não é porque você é esperto, não. Você só ainda não morreu por causa da misericórdia. Jesus te chama, Jesus te chama. Jesus quer quebrar o poder de Satanás sobre você. Vem para Cristo agora, vem. Está vindo mais, está vindo mais, está vindo mais, está vindo mais, está vindo mais. Jesus quer salvar mais, Jesus quer salvar mais.